Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. A cada jornada em que realizamos através do mediunismo dos nossos próprios corpos físicos, projetamos nossos espíritos dentro das camadas vibratórias estabelecidas e criadas pela espiritualidade maior, pelos grandes comandantes universais. Esses comandantes têm como função e têm como objetivo principal estabelecer plataformas onde possam ser distribuídas energias aos seus comandados, aos seus tutelados, encarnados e desencarnados, em todas as partes dos sistemas espirituais. Assim, esses grandiosos mestres projetam energias no sentido de despertar a consciência para um estágio maior, no sentido de desfazer pontos de registros de consciências menores, principalmente as consciências terrenas, para que uma nova consciência se estabeleça em nível mais elevado. Então, desta forma, esses grandes mestres fazem as suas construções, e as energias são projetadas, e as comunicações mentais são projetadas também dentro das mentes daqueles que são receptivos. Projeções mentais comunicando no despertar de uma inteligência que permite ao ser perceber que o universo é espiritual, que acima da dimensão onde se encontra existe uma outra maior, e que desce uma outra maior ainda, e que da inteligência que se tem, existem outras ainda superiores, e assim sucessivamente. Do raciocínio e do banco de informações que possuem em sua mente, existem outras ainda mais esclarecedoras e superiores, a ponto de deixar aquelas que você tem como ainda infantis diante de um processo tão grandioso de evolução. O que nos leva a concluir tal fato? Que estamos dentro de um processo onde temos que trocar as nossas faixas e fases espirituais durante todo o tempo. Ou seja, estamos dentro de uma condição que tem que ser transmutada para uma outra melhor. Mesmo estando dentro de corpos físicos, devemos trabalhar assim durante todo o tempo. Mesmo estando vivendo dentro de um sistema mental terreno, temos a consciência espiritual e temos conhecimentos suficientes para saber que existem um processo espiritual de transformação durante todo o tempo. Então, o que é que nos pedem os grandes mestres superiores? Que estabelecemos a nossa consciência para um nível maior, para um nível em que nos conectemos a uma existência mais sábia e evoluída. Porque estamos cercados no mundo onde estamos de outros que não alcançam a mesma condição de consciência, a mesma condição mental, o mesmo raciocínio, a mesma percepção. Então, aqueles que assim conseguem, se projetam para o alto e trazem informações e conhecimentos para si próprios, que refletem através das suas atitudes, dos seus exemplos, da superioridade moral estabelecida pelo seu espírito em relação a outros do seu próprio meio. Então, essas energias que invadem os nossos corpos, despertam a nossa consciência, precisam ser ativadas dentro de nós mesmos, porque você recebe uma informação, uma energia que te traz um grau de sabedoria maior, mas não consegue vivê-lo porque não foi ativado dentro de si próprio. E o que mais sufoca um espírito? Quando ele vem para o sistema terreno, carregado de informações e projetos grandiosos, e chega aqui, ele é coberto por um campo mental que o embaça, que o sufoca. Vem o desespero do espírito dentro de um corpo físico. Vem o desespero, às vezes, de um espírito desencarnado que veio como mentor dentro de um campo mental do qual ele não consegue sair. Então, do que precisamos ter? Nós, como encarnados, com a energia que carregamos dentro de nós mesmos, quando ativamos a polaridade positiva do nosso ser e a projetamos para o alto, abrimos portais. É por isso que falamos, você se torna uma âncora de luz. E assim, suportando esse portal de energia de luz, você irradia luz para todo o seu ambiente durante todo o tempo da sua conexão. E essa luz irradiada transforma e alimenta aqueles que precisam da energia da luz para se fortalecer e despertar os seus pontos de inteligência,
seus pontos de consciência elevada. O que quero dizer com isso? O que querem dizer os mestres com isso? Que os seres possuem um grau de inteligência adormecida dentro de si próprio. Possui faixas de consciência superiores àquelas que estão efetivamente vivendo dentro de um sistema terreno. Você é mais daquilo que aparenta ser, espiritualmente e fisicamente. Mas o que falta então você viver a grandiosidade do seu próprio ser? Você precisa buscá-la dentro de si, buscar o que há de nobre dentro de você, estabelecer nesse ponto e irradiá-lo, porque é um ponto atrativo para todo encarnado, ele se colocar ao nível daquele com quem ele quer comunicar. Você vai comunicar com alguém, ao invés de se colocar no ponto alto e falar para aquele que está logo abaixo, para que ele suba para o ponto onde você está, você imperceptivelmente, involuntariamente, desce ao nível que ele está, nivelando-se ao nível da sua inteligência, do seu raciocínio, para se expressar e passar a sua informação, sendo que deveria ser o contrário. Você está num estágio de nobreza, de estágio superior de consciência, e atrair os outros para a sua posição maior. E assim, vamos orientando os grandes mestres, porque não nos falta conhecimentos, não nos faltam informações, porém nos falta então a ação própria para usá-los. E um dos pontos que temos que aprender agora é ativar a fonte de sabedoria que já está instalada em nosso ser, buscá-la e vivê-la. E quando você assim tocar, permaneça com ela. Pode parecer para você que você está sendo formal para um mundo informal dos encarnados. Não importe que seja, que os outros sigam a sua formalidade e peguem o exemplo da sua formalidade como um novo conceito de vida, um novo conceito de expressão, de pensamentos e de atitudes. Porque, do contrário, não vamos conseguir evoluir ninguém. Sempre descendo ao nível daquele com quem queremos comunicar, nunca vamos evoluí-lo. Lembremos disso. Você tem que crescer, abrir caminhos e conduzir. E não estabelecer para aquele com quem você queria conduzir que se permaneça onde está. Meus irmãos, quando se está na Terra, se está dentro de um ponto magnético do seu próprio corpo físico, esse ponto magnético estabelece polaridades do seu magnetismo em vários pontos. O magnetismo superior da luz, o magnetismo intermediário, onde os mornos atuam, não importa o que aconteça no positivo ou no negativo, para eles tanto faz. E a polaridade negativa daqueles que querem agir voluntariamente para o mal, assim colocamos, aqueles que querem se alimentar do inferior. Nós trabalhamos para a ativação da polaridade positiva, e essa polaridade positiva nos conecta com a dimensão da luz, que inicia-se nas faixas menores da energia da luz terrena, até o ponto mais alto do universo. E essas faixas dimensionais estabelecem plataformas dimensionais, estabelecem conhecimentos, estabelecem principalmente fontes de vida, meios de vida e locais de vidas espirituais. E esses locais de vidas espirituais também estabelecem o mesmo objetivo de crescimento, assim como está no sistema terreno. Assim como nós também estamos vivendo dentro do sistema terreno. Então não é somente as nossas consciências espirituais que estão envolvidas no processo de transformação, no processo de transmutação. Pois o que vai ser transmutado é a faixa mental, é a faixa de consciência de cada ser, e não o objeto terreno, o material terreno. Vamos lembrar disso. A Terra se tornará iluminada porque os seres se tornaram iluminados. Os seres se tornarão iluminados, não numa multidão imediata, mas gradativamente, onde uns coletam a luz e distribuem para os outros, e aí o todo se torna iluminado. Nos fala a espiritualidade maior.
então do objetivo assim determinado aos nossos próprios espíritos, e a responsabilidade que cada um tem de transmitir ao outro a luz que você carrega, essa luz pelo olhar, pelas palavras, pelas atitudes, e lembrar sempre, não usar a parte inferior da sua consciência como ponto de sobrevivência na Terra, não usar a parte inferior da sua inteligência, deixando a parte superior adormecida, porque às vezes os assuntos que exigem menos raciocínio são os mais agradáveis, os assuntos que exigem menos esforço de compreensão são os mais agradáveis. Não pode ser quando a mente é carregada de sabedoria. Temos assim, para com nós mesmos, uma obrigação pessoal de buscar o conhecimento, ocupar a mente com aquilo que é valoroso e útil e ativar o nosso positivismo durante todo o tempo para mantermos a luz do meio onde estamos, ativa e irradiante. Lembre-se disso, o potencial que você carrega não é para ficar adormecido dentro de si próprio. O potencial da luz que você recebeu é para ser distribuído com palavras positivas e, principalmente, não comprometa o seu próprio ser, deixando que sua mente vagueie e se expondo à agressão de outras mentes dominantes do mundo inferior. Se projete para o alto e vamos viver com a sabedoria que já está instalada em nós mesmos. Compreendamos. Conhecimento, informações, inteligência, sabedoria, consciência é grandioso, mas será mais grandioso se for usado os recursos que elas nos trazem. Se ficar adormecido em nós mesmos, se torna sem função. Você, um sábio que não sabe usar a própria sabedoria, um ser inteligente que não sabe usar a própria inteligência, um ser iluminado que não sabe irradiar a própria luz. Então temos que ter consciência dos valores que carregamos e da responsabilidade que temos de distribuí-los. Graças a Deus.